Irmãos, nós hoje celebramos a festa do apóstolo São Bartolomeu, que também era conhecido como Natanael. Por isso, escutamos hoje esse evangelho que é a vocação de Natanael, Bartolomeu, e também a sua profissão de fé. São Bartolomeu, ele foi o apóstolo que pregou, depois da morte de Jesus, o evangelho no Oriente Médio, e teve uma morte muito dolorosa, né? Ele, pelo evangelho, foi morto esfolado, ou seja, a sua pele foi sendo todinha arrancada, né? Igual se faz com uma vaca depois que é morta no pasto. E esse foi o testemunho que ele deu de amor a Deus nosso Senhor, como prova da sua fé. E é sobre isso que eu queria meditar hoje com a nossa comunidade, sobre a profissão de fé que Natanael, que São Bartolomeu hoje faz. Rabi, que quer dizer mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Irmãos, eu não canso de repetir isso aqui, mas tenham paciência comigo. O povo de Israel esperava há muitos anos, centenas de anos, talvez milhares de anos, a chegada do Messias. E eles tinham todo um plano na sua cabeça. Eles achavam que o Messias vinha lá da região sul, lá de Judá. Por isso que, entre outros motivos, Natanael diz: de Nazaré pode sair coisa boa? Porque Nazaré não ficava naquela região na qual eles esperavam que viria o Messias. Nazaré ficava no norte, da onde também vinha Natanael, da região norte, ele vinha de Caná. Então, Jesus, no duro, ele não foi a resposta para a oração de ninguém. Estão entendendo? O povo rezava pedindo um tipo de Messias. O povo esperava um tipo de Messias. O povo queria que o Messias viesse, achava que o Messias viria de um lugar. E tudo o contrário que eles pediam, que eles achavam, que eles esperavam era Jesus. Então vejam como para eles foi difícil. Era para eles intimamente difícil acolher, aceitar Jesus como seu Messias Salvador. Mas, por alguma razão, por conta desta conversa breve que Jesus teve com Natanael, ele conseguiu fazer a passagem da falta de fé, de uma certa... Vejam que ele saiu quase que tirando uma onda, né? Rapaz, mas de Nazaré pode sair uma coisa que preste? É que nem... Isso aqui é uma piada, viu? Tá sendo gravado, né? Mas não tem problema não. É que nem o povo diz assim, né? Quando nós morrermos e chegarmos no céu, né? Que aquelas pessoas de bom coração que professavam outras religiões dizem: menino, mas aqui todo mundo é católico. Está entendendo? Porque no céu vai ser todo mundo católico, né? Aí, já pensou assim, um pastor que passou a vida dele todinha pregando aquelas coisas, mas que tinha um coração reto, que queria fazer o certo, né? Que era um homem justo, morreu, foi julgado, mereceu o céu. Quando chegar lá, ver lá Nossa Senhora coroada como rainha do céu e da terra, né? Já pensou? Pronto. Eu acho que era mais ou menos assim com Jesus, porque eles esperavam o Messias do jeito deles e não tiveram. Tinha Jesus, um molequinho, né, de 30 anos de idade, que vinha de um lugar afastado, que não estava para a guerra, que não era assim uma pessoa que estava montando uma grande escola filosófica, nem era assim uma seta como era São João Batista que vivia, não, um homem ordinário aparentemente, um homem comum, que tinha um empreguinho, um subemprego, né? Um carpinteiro e tal. Mas que aos poucos foi se revelando, aos poucos foi mostrando quem ele era, aos poucos foi revelando para aquelas pessoas que se deixavam ser tocadas pela ação do Espírito Santo, pela ação do próprio Deus, que ele era o esperado, que ele era o Messias. E vejam o que Natanael diz, né? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aquele que nós esperávamos, o descendente de Davi,
é você, é o Senhor. Eu te reconheço. Agora vejam, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos essa mesma conduta de Natanael. É preciso que nós também façamos a nossa profissão de fé. É preciso que nós também reconheçamos que Jesus é o nosso Deus. Que Jesus não é só um grande homem, um poderoso mensageiro, um sábio profeta. Não. Jesus é o nosso Deus. Jesus é aquele em quem nós depositamos a nossa fé. Agora, isso acarreta consequências. E era aqui que eu queria chegar, meus irmãos. A consequência de Natanael ter dito: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui, anos depois, levou ele a ser morto, esfolado, por conta disso aqui. A nossa fé, portanto, meus irmãos, tem consequências. Não basta nós dizermos da boca para fora que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que eu reconheço o seu senhorio, se nós, por outro lado, não permitimos que Ele age em nossas vidas. Porque a consequência imediata desta profissão de fé, a consequência imediata de eu dizer, eu reconheço que Jesus é Deus, é eu pertencer à igreja que Jesus deixou fundada na terra. Vocês viram que bonita a primeira leitura que fala sobre a igreja católica? Como ela é profunda. A esposa do Cordeiro, fundada no testemunho dos 12 apóstolos. Essa igreja, meus irmãos, a igreja pela qual Natanael deu a sua vida. Então, pertencer à igreja católica é o passo consequente, imediato, lógico, do reconhecimento de que Jesus é Deus. E reconhecer que Jesus é Deus, professar essa fé, a mesma fé de Natanael, porque a nossa fé é professada no testemunho dos apóstolos. Nós somos a igreja católica apostólica. É ter como expectativa de vida a mesma sorte que Jesus teve, que os seus apóstolos tiveram. Então, não basta, meus irmãos, dizermos da boca para fora que Jesus é o nosso Senhor. É preciso que com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas escolhas, com as nossas amizades, com o nosso repouso, o nosso lazer, o nosso estudo, o nosso trabalho, nós digamos que Jesus é o nosso Senhor. Vocês entendem isso? Então, o jeito como eu me relaciono com meu marido, com a minha esposa, a educação que eu confiro para os meus filhos, as amizades que eu formo ao longo da minha vida, o tipo de conversa que eu tenho, os locais que eu frequento, os programas que eu assisto, as refeições que eu faço, devem falar da minha fé. Outro dia eu estava conversando com alguns paroquianos, né? E um deles estava trabalhando na Expo Boca. Estava trabalhando, o trabalho dele se mudou para lá durante os dias da Expo Boca. E ele disse: padre, na sexta-feira foi uma churrascada terrível lá. E nós sabemos que nós católicos, às sextas-feiras, nos abstemos de carne. E o prato, a refeição dele naquele dia, falava da fé dele. Porque, como é convidativo, não é, meus irmãos? Uma novilha recém-mortinha, posta na churrasqueira, cortada enquanto o sangue ainda derrama. Chega a gente saliva para quem gosta, não é? Não? Carne estragada então, passada, aquela cinza, que seja para você. E a pessoa se satisfazer com arroz, uma farofa, uma salada. Ali ele estava testemunhando a sua fé em Jesus. Porque que idiotice, aos olhos de quem não tem fé, deixar de comer aquela carne. Por quê? Para quê? Ô besteira. Deus vai te amar a menos por causa disso? Não é assim que o mundo nos interpela? Não é assim que o mundo nos pergunta? Para que isso? Isso não é exagero, não é fanatismo. O que isso acrescenta na sua vida? Não é verdade? Nada, não é? Para quem não tem fé, nada. Isso é bobeira. Isso é radicalismo. Mas não. Aquele homem resolveu naquele dia ser fiel à sua fé,
ser fiel à sua igreja e se abster daquilo que estava disposto à sua frente de forma tão maravilhosa. É um jovem que, mesmo sabendo que todo mundo fica, escolhe conhecer uma moça, conversar com ela e não ficar com a menina até começar a namorar e fazer tudo certinho. Por quê? Mas todo mundo não fica. Todo mundo não vai no bequinho escuro e... Vocês não vão namorar daqui a uma semana? Qual a diferença vocês começarem agora ou daqui a uma semana? Não, porque os pais dela não deixaram ainda. Vocês entendem? É um testemunho de um jovem que diz, não, cara, eu estou conversando mesmo com a fulana. Mas e aí? Não, ainda não. Não chegou a hora. Porque ela vai ainda conversar com os pais dela. Eu ainda vou ter certeza se é isso mesmo que eu quero. E na hora certa a gente vai começar a namorar. O namoro de um jovem pode falar, testemunhar a sua fé. Porque se não é nessas coisas pequenas, meus irmãos, ninguém é capaz de dar a vida como deu Natanael. Não nos enganemos, ele não chegou ao ponto de entregar a sua vida sendo esfolado, né? Como um bicho, ou pior, digo melhor, pior do que um bicho. Porque a vaquinha, para a gente arrancar o couro, a gente mata antes, né? E ele foi feito isso com ele vivo. Mas ele chegou a esse extremo, meus irmãos, porque ele dava um sim a cada dia. Então, aquele grupo de fofoca no ambiente de trabalho, e que a pessoa, sem querer se passar de santo, mas silencia e se retira, e sai, e não participa daquele grupo de fofoca. No silêncio, no escondido, ninguém viu, mas Deus viu. Ninguém aplaudiu, ninguém reconheceu, mas o céu se rejubilou. O céu se alegrou. É aquele pai, aquela mãe, que mesmo contra as doutrinas modernas, mesmo contra a pedagogia, né, a última que saiu do último livro, do último pedagogo, é aquele pai, aquela mãe, que educa o seu filho na virtude, que sabe dar limites, que sabe dizer não, que sabe pôr de castigo, que sabe corrigir, e não deixa fazer tudo o que ele quiser, na hora que ele quiser, porque ama. A educação daquele pai, a educação daquela mãe, que não deixa o seu filho ter um celular, porque sabe que a criança não tem maturidade para estar com aquele negócio na mão. Esses dias, os meninos fizeram um retiro, né? Nós tivemos no último final de semana, e dentro do retiro tinham 2 casais, né? Que os 2 tinham filhos pequenininhos, um com 1 ano e pouco, o outro com alguns meses. E os pais resolveram não dar celular para as crianças, porque sabem que é o melhor para elas, né? Mas como dá trabalho inventar coisa o dia inteirinho para o menino se entreter. Não seria muito mais fácil aquela mãe perder a paciência, toma esse celular e assista aqui a Peppa Pig. E eu vi que é trabalhoso. Você está ali com a criança o tempo todo, entretendo, dá um brinquedo, dá outro, e tem hora que nada satisfaz, é só o colo da mãe, é só o colo do pai, é o chão, e aí o chão está quente, aí está sujo. Isso é dar um testemunho de fé também, de que alguém que de fato quer abrir mão dessa paz, né, dessa calmaria, para dar a melhor educação que pode para o filho. Porque seria muito mais fácil para aquelas mães colocar a criança para ver o celular, porque a criança desliga, né? Apaga todos os instintos dela. Ela fica feita um zumbi ali na frente do celular. Então vejam, por que eu estou falando dessas coisas? Porque a gente acha bonito escutar o testemunho dos santos, como é forte. Mas eles foram devagar, como um conta-gotas, né? Eles foram devagarzinho, dando pequeno sim a Deus, pequeno sim a Deus, pequeno sim a Deus, ao ponto de no final das suas vidas darem tudo para o Senhor, como deu Natanael. Né? Meus irmãos, Jesus em um dado momento do Evangelho, ele se pergunta, será que quando o Filho do Homem vier à terra, ainda encontrará fé? É alguma coisa assim. Encontrará o Filho do Homem fé sobre a face da terra? Enfim, a ideia é essa. E eu estava me perguntando, né? Ao ler esse testemunho de Natanael, ao olhar para a minha própria vida, eu queria que você também olhasse para a sua. Quando o Filho do Homem voltar, quando o Filho do Homem vier de novo à terra, ele ainda encontrará fé? Você terá
o seu testemunho de fé para dar quando Jesus voltar? Você será alguém que estará se esforçando até o último fio de cabelo, até a última gota de suor, para viver a sua fé, para testemunhar a sua fé contra tudo e contra todos? Será, meus irmãos, que nós ainda seremos uma resposta a essa pergunta de Jesus, como Natanael foi? Ou nós vamos vivendo a nossa vida e professando a nossa fé de qualquer jeito? Que Deus, nosso Senhor, meus irmãos, nos ajude a reconhecer Jesus como nosso Deus e a viver a partir dessa profissão de fé que nós fazemos. São Bartolomeu,